compartilhar, o Augusto já pregou já o que eu vou pregar. Na oferta. Tá. Calma. A Dalita... as crianças, os maiorzinhos vão com a tia Dali, os menorzinhos vão com a tia Fer, é isso? Então, amém. Eu quero ler um texto. Está no livro de Mateus, capítulo 18, na versão árabe, Bruno, por favor. Almeida, revisada e atualizada. Versículo 11. Sabe, irmãos, quando eu estava montando essa palavra, eu montei acho que umas 4, 5 palavras para pregar hoje. Montei, aí eu montei de novo, aí na hora que eu estava montando, tive que mudar de novo. E eu acho que eu vou falar ainda outra coisa. Mas está tudo certo. O importante é que você tenha um coração pronto para receber aquilo que o Senhor quer entregar nessa manhã. Amém? Lá em Mateus 18, versículo 11, diz assim: porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Isso é muito poderoso e muito profundo, aquilo que Jesus veio fazer, aquilo que Jesus veio resgatar, aquilo que Jesus veio manifestar aqui na terra. Porque nós associamos a vinda dele simplesmente com a salvação. Nós associamos o fato de Jesus ter vindo e morrido numa cruz, ter se entregado, sofrido tudo que ele sofreu, nós linkamos isso tão somente com a salvação. Mas o que nós precisamos entender é que a salvação é a porta de entrada para nós desfrutarmos de tudo aquilo que estava perdido e que Jesus conquistou para nós. A salvação é a forma como Deus encontrou para nos levarmos a viver onde Ele deseja que vivamos. Nós precisamos entender, você quer queira ou você não queira, você acredite ou você não acredite, nós estamos em uma guerra. Nós estamos no meio de uma guerra, e essa guerra não começou comigo e com você. Essa guerra não começou de uma forma natural, essa guerra começou no céu. Quando o diabo ele enganou 1/3 dos anjos, e ele quis tomar o lugar de Deus, ali foi estabelecida essa guerra. E quando ele foi lançado, expulso do céu, então ele estava aqui, e quando a gente vê que ele estava na terra, ele veio e ele enganou Adão e Eva. E o que nós vemos é que essa guerra, ela tem algo que é muito, muito maior do que nós imaginamos. Nós associamos guerra com briga, com luta, com a busca de bens, a busca material, ou bem ou mal, mas na verdade a guerra que nós vivemos é algo muito mais simples. A guerra é pela verdade. E isso não pode fugir do nosso coração. Porque quando o inimigo ele caiu, e a gente vê lá em Gênesis no capítulo 3, quando ele começa a conversar com Adão e Eva ali, e fala da queda do homem, ele consegue fazer com que Adão e Eva acreditassem em uma mentira. E toda vez que nós acreditamos em uma mentira, nós fortalecemos o mentiroso. Toda vez que nós damos crédito a uma mentira, nós damos força àquele que fala mentira, nós damos força à mentira que está sendo estabelecida. O mentiroso, ele consegue ter força sobre aquele que acredita na mentira. Faz sentido? Está entendendo? Então, quando o inimigo ele vem e ele coloca isso no coração de Adão e Eva, ele exerceu o domínio e o poder sobre Adão e Eva. Ele exerceu uma força de influência sobre eles, no qual eles deixaram de acreditar na verdade de Deus e passaram a acreditar na verdade que o inimigo estava estabelecendo. E qual foi a mentira estabelecida no jardim do Éden? Você não é igual a Deus. Essa foi a mentira. Eles deixaram de acreditar em quem eles eram. E a imagem de si que eles tiveram passou a ser uma imagem distorcida. E com uma imagem distorcida daquilo que de fato eles tinham sido criados, eles passaram a viver uma identidade que não era a identidade deles. E o fato deles viverem essa identidade que não era a identidade que Deus tinha estabelecido para eles, fez com que eles vivessem longe do propósito de Deus para a vida deles.
Então, quando nós olhamos aqui, o Mateus 18:11, e falando que Jesus veio para salvar o que havia perdido, vai muito além da salvação, porque naquele momento quando Adão e Eva, eles acreditam na mentira, eles permitem que a mentira estabeleça no coração deles uma raiz, eles perderam a comunhão com o Pai, eles perderam a comunhão com Deus. E quando Jesus ele vem e fala que ele resgata o que havia perdido, a primeira coisa que ele resgata é o nosso relacionamento com Deus, que havia sido perdido. Não tinha como mais o homem se relacionar com Deus. Por que não? Porque o homem estava debaixo do pecado. O pecado estava sobre o homem, o pecado exercia domínio sobre o homem, o pecado exercia influência sobre o homem. A primeira coisa então que Jesus vem e ele resgata esse relacionamento. Na verdade, Jesus estabelece um novo nível de relacionamento, não mais como na velha aliança, mas ele estabelece um novo nível de relacionamento, sendo qual? Filho e pai, pai e filho, ao ponto dele chegar e falar: o meu pai, a minha vontade é fazer, a minha comida é fazer a vontade do meu pai, eu só faço aquilo que eu vi o meu pai fazer. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, e aí é onde vem o grande e maior desafio nosso, que eu já falei isso há 2 cultos atrás, e eu vou falar de novo. O maior desafio nosso não é conquistar, não é fazer coisas. O maior desafio que eu e você tem é acreditar no que está aqui, ó. Acreditar. Sabe por quê? Porque quando a serpente enganou Adão, ele falou: olha, se você comer desse fruto, você vai se tornar igual a Deus. Sendo que ele já era. Ele já era igual a Deus. Quando Adão olhou para Eva, Adão tinha que ter visto Deus. Quando Eva olhou para Adão, eles tinham que ter visto Deus. Mas eles permitiram a mentira ser estabelecida, e eles deixaram de acreditar que eles eram igual a Deus. Eu não estou querendo dizer que somos semelhantes no sentido de, somos isso ou aquilo. Não, mas nós somos filhos. E filhos carregam as características do seu pai. Os filhos têm em seu DNA, no seu sangue, o mesmo sangue que o pai. E quando nós recebemos Jesus, o sangue de Cristo é jogado sobre nós. Nós estamos debaixo disso, nós nos tornamos filhos. O sangue de Cristo nos purifica, nos lava, nos torna filhos, e nós passamos a carregar um DNA próprio do Senhor. Faz sentido? Deixa eu beber água. Então, a partir dali, a humanidade, a partir da queda do homem, a humanidade herdou uma perspectiva distorcida da realidade da história. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos de uma forma que é muito diferente do que aquilo que a gente acredita muitas vezes. Nós até sabemos de grandes coisas que Deus tem para nós, isso e aquilo, mas nós não desfrutamos e não vivemos isso. Por quê? Porque nós não cremos de fato na verdade de Deus. Porque se nós crêssemos, nós andaríamos em cima disso. Vocês concordam ou não? Essa é a verdade. Eu quero ler um texto lá em Romanos. Romanos 5. Eu já leio, a gente lê aqui quase todo culto, quando eu prego. Romanos 5,17 fala assim, presta atenção, gente. Se eu estou falando isso de novo, eu não queria pregar isso, eu mudei e caí nisso. Romanos 5,17 diz assim: a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Para aqui, depois a gente continua. Há uma verdade onde o reino da morte, do pecado, o reino das trevas, ele reinava sobre nós por causa de Adão. E isso é fato, não adianta a gente correr disso, não adianta a gente se esquecer disso, não adianta a gente deixar isso de lado. E aí continua: ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. A história muda. Você está colocando aí? Não. Você está... Não? Pode pôr aí que você tem aí.
qualquer um. Olha só o que está dizendo aqui. Aqui mudou o cenário, nós precisamos entender isso. Então tá, Jesus ele veio, ele resgatou primeiro a questão do relacionamento com o Pai. Hoje nós temos livre acesso, nós podemos nos relacionar com o Pai. Mas pastor, eu errei. Você pode se relacionar com o Pai. O meu filho ele erra todo dia, mas todo dia ele se relaciona comigo. O meu filho falha todo dia, mas todo dia ele se relaciona comigo. O que nós precisamos entender é quem de fato somos nele, mas não entender de uma forma natural. Isso tem que ser uma revelação que nos impulsiona a fazer algo, que nos impulsiona a sair do lugar onde estamos para chegar no lugar onde Ele quer que chegamos. Vocês entendem? Às vezes isso se torna algo, eu sou filho de Deus e está tudo bem. Não, mas o que isso acarreta? O que isso tem a ver comigo? Lá em João 14:12, Jesus ele fala que todos aqueles que crescem nele fariam obras iguais a dele ou maiores. Lá em 1 João 4,17 diz que nós somos como ele. O que isso implica? Implica que eu preciso desenvolver um nível de relacionamento com ele que me leva a viver as realidades do céu aqui na terra. E isso tem que ser uma verdade no meu coração. Porque qual é o nosso problema quando nós falamos de salvação? Quando nós falamos de salvação, nós imaginamos que estamos indo para um lugar. Sim ou não? Nós imaginamos que estamos indo para o céu, vocês concordam? Mas não é isso. A salvação é trazer você a um lugar de origem. Qual lugar de origem? Gênesis 1:26. Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, e disse: governe sobre a terra, domine sobre a terra. Outra coisa que Jesus veio resgatar, o que estava perdido, era a autoridade que ele delegou sobre o homem. Por isso quando Augusto falou aqui, que hoje nós somos revestidos de autoridade. Por quê? Porque Jesus veio, resgatou a autoridade que havia sido dada nas mãos do diabo, e ele colocou sobre quem? Sobre todos os quantos o recebem como Senhor e Salvador. Amém. E quando nós recebemos como Senhor e Salvador, se pela morte, se a morte reinou pela ofensa de um, se por causa de Adão, o pecado, a maldição, tudo que é ruim, tudo que não presta reinou, teve poder sobre mim, exerceu poder sobre mim, me matou, me machucou, me destruiu, acabou comigo, eu vivi coisas ruins. Se por causa do pecado de Adão eu desfrutei disso, muito mais aqueles que se entregam a Jesus, muito mais aquele que tem Jesus como Senhor. O que vai acontecer com aqueles que têm Jesus como Senhor? Eles recebem a abundância da graça. Sabe, o receber aqui, essa palavra no grego original é lambano, e essa palavra não diz que é uma ação passiva, onde eu sento e eu fico esperando. Não, é uma ação ativa de receber, que é o quê? Imagina o Neto, vem me dar, você fala assim, meu celular é seu. O Neto, imagina que o Neto está me dando o celular. Ele está me dando, eu sou ativo, eu tomo, é meu. Entende? É isso que a palavra recebem aqui está dizendo. Aqueles que se posicionam como tal. Vocês lembram de Pedro? Quando Pedro andou sobre as águas, quem lembra? Meu Deus, o que ele fez? Ele recebeu uma palavra de Deus sobre ele. Ele recebeu a abundante graça. Eu sou seu mestre, pode vir que você vai andar sobre as águas. Ele recebeu aquilo, ele não ficou parado. Aquilo fez com que ele impulsionasse e andasse no sobrenatural. A resposta dele ao ouvir aquilo fez com que ele tomasse uma decisão e andasse de uma forma diferente. Eu sei que muitos falam que Pedro andou e afundou, mas irmãos, quem mais andou sobre as águas sem ser Pedro e Jesus? Eu nunca vi ninguém, cara. Pedro andou sobre as águas, aí ele afundou, não tem problema que ele afundou. Ele andou sobre as águas, ninguém mais andou. Isso é poderoso, por quê? Porque ele recebeu disso. Por isso que o meu desafio, o seu desafio não é conquistar, é receber. Porque o receber exige a fé, exige você crer. Faz sentido ou não faz sentido? Nossa, acho que eu não vou falar quase nada. Mas tá bom. Sabe? Então quando nós falamos aqui no verbo lambano, de receber, da abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida, presta atenção, o meio como o qual Deus decidiu te abençoar é pela graça. Ele decidiu te abençoar pela graça.
Mas como que é a forma que nós desfrutamos disso? É pela fé. Não é porque você está qualificado pelo seu mérito, mas é porque junto com a abundante graça você recebeu a justiça. E a justiça de Deus te qualifica a receber tudo aquilo que era de Jesus. Mas como que eu acesso isso? Como que eu preciso disso? Eu preciso me posicionar. Eu preciso entender de fato quem eu sou e aonde eu fui colocado. Qual é a minha condição agora? Vamos ver de novo lá que eu li semana passada, João 1,12, que o Alex pregou e eu acabei falando e eu quero falar de novo. E eu vou aproveitar o gancho do Alex. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Aqui a palavra filhos aqui é do grego teknon, que é um filho recém-nascido, que é um filho que acabou de nascer. Então aqueles que entregam a sua vida para Jesus, eles acabam de nascer, eles ainda são imaturos, eles ainda estão em um processo de amadurecimento, eles ainda acabaram de nascer, então são filhos pequenos. São filhos que ainda não sabem para onde ir. Mas olha o que fala antes ali. Quando fala deu-lhes o direito. Aqui é o direito, mas tem uma versão que fala deu-lhes o poder. E a palavra poder ali, como eu disse semana passada, vem do grego exousia, que significa governo. Todos quantos o receberam, recebeu de Deus o governo para dominar, o governo do céu para reinar na terra. Mas o que nós precisamos entender é que quando eu recebo Jesus, eu ainda sou um filho imaturo, eu ainda sou um filho que não compreende as coisas. Mas para que eu possa reinar em vida, eu preciso avançar, eu preciso crescer. Eu tenho meu carro, mas eu jamais vou entregar meu carro na mão do Pedro por enquanto, né? Jamais, enquanto ele tem a idade dele. Tem só 5 anos, ele não é maduro o suficiente. Ele não é maduro para fazer aquilo. Esses dias eu e a Suzana, a gente estava conversando, e eu não lembro de quem que a gente estava falando, e aí ela falou assim, daqui uns dias é a Manu fazendo 18 anos e pegando o carro e saindo para o rolê com as amigas. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Não, imagina, a Lorena, a Lulu, vai tudo junto, velho. Ai, meu Deus, guarda essas crianças. Mas por quê? Porque exige um processo. Romanos 8,14 fala que aqueles que são filhos são guiados pelo Espírito. E aqueles filhos ali se fala de filhos ruins, que são os filhos maduros. Mas existe um terceiro nível de filho, que é esse nível que nós precisamos chegar. Nós não podemos ser os filhos teknon, que são filhos imaturos, que são filhos ainda pequenos, que ficam tomando leite, que leite espiritual, que não crescem, que não avançam, que sempre está na mesma situação, que não consegue crescer. Aí você pode passar para filhos ruins, que você se torna maduro, você começa a entender as coisas, você começa a se posicionar diferente. Por quê? Porque você amadureceu, então você começa a orar de uma forma diferente, você começa a se posicionar diferente. Mas existe um nível de filho que são chamados de filhos herdeiros, que é totalmente diferente. Ele já saiu do nível de recém-nascido, ele deixou o nível de maturidade, já alcançou um nível maior, e ele assume a responsabilidade de fato que tem para ele. Por que filhos herdeiros? Vamos ler lá em Romanos 8. Está fazendo sentido, gente? Porque para mim está fazendo sentido, mas tem que fazer sentido, porque, né? Às vezes faz sentido para mim, não faz para você e tal. Romanos 8, versículo 16 e 17 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Meu Deus, o mesmo Espírito, o próprio Espírito Santo. E aqui vem um outro ponto para nós desenvolvermos. Quando Jesus ele resgata esse relacionamento íntimo com Deus, do Pai, aqui quando nós lemos o mesmo Espírito testifica, nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo, gente. Nós precisamos se relacionar com Ele. O problema nosso é que a gente tem uma mentalidade de um pódio. Manja, pódio? Primeiro, segundo e terceiro lugar. Então primeiro está Deus Pai, segundo está Jesus e terceiro está o Espírito Santo. E não é isso.
eles são a mesma pessoa, estão no mesmo nível e se relacionam conosco de forma diferente. O propósito da manifestação deles, de cada um, é de forma diferente, mas eles são a mesma pessoa. E nós vemos aqui então, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos. Presta atenção agora. E se nós somos filhos, somos logo? Somos o quê? Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A Bíblia é muito clara a nos dizer que nós somos herdeiros. E eu acho que aqui é o grande problema da igreja, não da nossa igreja, da igreja como corpo. Nós somos herdeiros, mas não desfrutamos da herança. Nós temos algo, mas nós acreditamos que aquilo que é herança, nós só vamos desfrutar quando nós estivermos no céu. Nós acreditamos que a herança é para algo que nós vamos viver quando estivermos com Ele. Mas irmãos, como Augusto ministrou aqui, no céu não tem doença. Vocês concordam? Mas a herança do Senhor é para você ser curado só quando você estiver no céu? Não. O nosso destino é o céu, mas a nossa missão é trazer o céu para a terra. É manifestar aquilo que já foi liberado para nós. 95% das nossas orações que pedimos para Deus já é nosso por direito. Nós oramos para Deus pedindo perdão, mas Ele já nos perdoou. Nós oramos para Deus pedindo para Ele nos curar, mas Ele já nos curou. Nós oramos para Deus para Ele nos dar sabedoria, mas a nossa mente, a Bíblia diz, que é a mesma mente que a de Cristo. Meu Deus, tudo, praticamente tudo que a gente pede já foi liberado para nós. Tudo. E o nosso desafio, mais uma vez, o que é então? É receber aquilo que já foi dado. Acreditar e tomar posse veemente, de forma... A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, sim ou não? Sim ou não? Não é isso? Fabinho, se entrar um maluco aqui para pegar o Isaac, o que você faz com ele? Hã? E se for um cara grande igual Augusto assim? Você vai deixar levar? Porque é herança. E nós como igreja, nós temos aberto mão da herança que Ele deu para nós. Nós não podemos. Nós precisamos entender. Ok, Tecnon, mas quando eu era Tecnon, eu já fui revestido de poder e autoridade para governar. Ok, passei a ser um filho ruivo, porque agora eu sou guiado pelo Espírito. Como a Alex ministrou no domingo passado, o Espírito fala para mim para onde eu devo ir, fala como eu devo agir, fala quem eu devo ser, como eu devo atuar, o que eu devo fazer. Mas agora, sabendo disso, eu fui revestido de autoridade, de poder para governar, para reinar. Eu me tornei um filho maduro, mas agora eu vou assumir a herança que meu pai deixou para mim. Sim ou não? Tem que fazer sentido, irmãos. Para mim isso faz muito sentido. E isso não quer dizer que nós não vamos passar por desafios ou problemas. Eu quero ler lá em Filipenses 4. Não quer dizer que nós não vamos passar por desafios, porque às vezes nós associamos o reinar em vida a ficar sempre bem, e não é isso. Reinar em vida é ter o governo sobre as situações nas quais nós vivemos. Reinar em vida é ter o governo das coisas, e não as coisas ter o governo sobre nós. Não é que você não vai ter problemas, mas é que os problemas não vão ter você. Faz sentido ou não? Filipenses 4, do 11 ao 13, diz assim: apóstolo Paulo, presta atenção só numa coisa antes de falar. O apóstolo Paulo, esse cara que escreveu, vocês vão reinar em vida. Esse cara que escreveu, nós recebemos da abundante graça, nós estamos debaixo do favor, nós estamos debaixo desse amor, nada pode nos separar do amor dele. Esse cara que escreveu tudo isso, olha o que ele escreve aqui em Filipenses 4, 11 e 13. Não estou lhe contando isso porque estou passando necessidade, pois aprendi a ficar satisfeito em qualquer circunstância. Eu sei o que significa ter falta, e sei o que significa experimentar uma abundância avassaladora, pois sou treinado no segredo de vencer todas as coisas, seja na fartura ou na fome, e descubro que a força, olha isso, é que essa versão é uma outra versão, ele fala assim: e descubro que a força do poder explosivo de Cristo
me infunde para vencer todas as dificuldades. Ou ainda, lá tem uma outra tradução falando, me infunde para dominar sobre todas as coisas, para governar sobre todas as coisas. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu passo por problema, eu passo por dificuldade, eu sei o que é estar ruim, eu sei o que é estar ruim, mas eu sei o que é estar bom. Mas não são as circunstâncias que me governam, não são as circunstâncias que dominam, mas o que me domina é o poder avassalador, o poder explosivo, o dunamis de Deus habitante dentro de mim, residente dentro de mim. É esse poder, é essa força incontrolável dentro de mim que me leva a governar e reinar sobre as coisas. E o que é muito louco, esse mesmo poder habita dentro de você. Agora, você crê? Esse é um desafio. Mas pastor, eu estou passando por isso, tudo bem, mas olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu sei que até foi, meu irmão, você acha que ele não passou por problema ali, por dificuldade, por aperto? Ele passou, mas ele não deixou aquilo tomar o coração. A gente vai passar por problema, a gente vai passar por dificuldade. Eu não estou profetizando não, irmãos, mas sabe qual é a diferença? Quem está conosco no problema. Amém. É isso, cara. É isso. Nós precisamos desfrutar dessa herança. Em Isaías 1:19, eu acho que não está aqui, dá uma olhada aí, por favor. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Essa promessa dele é para quando a gente estiver no céu? Hã? Aqui. Pastor, você está pregando a teologia da prosperidade, chama do que você quiser, eu estou pregando a Bíblia. A Bíblia diz isso, cara. A Bíblia diz isso. E eu não sei você, mas eu quero comer do bom dessa terra. Tem mais alguém aqui? Amém. Eu quero ir visitar meus irmãos que vão ter apartamento na praia. Amém. Amém. Vão ter acho que uns 2 ou 3 apartamentos para nós ir, né, Alex? Percebe? Eu quero, nós precisamos desfrutar disso. Sabe por quê? Porque quando nós permitimos os grandes feitos do Senhor ser manifestado em nossa vida, o nome dele é glorificado. Irmão, você acha que a sua vida, nós só glorificamos a Deus quando um câncer é curado, quando a AIDS é curada? Não. Quando alguém é tirado do nada e é colocado numa posição de governo dentro de uma empresa, quando alguém sai do nada da miséria e ele passa a ter casas de aluguel, quando alguém sai do nada e ele tem um negócio próprio, meu irmão, é a manifestação da glória de Deus. Sabe, o que nós precisamos entender, lá em 1 João 4:17, eu acho, irmão. Vamos aí, vamos ver se é. Eu já falei aqui, mas agora eu nem sei se é. Isso. Deixa eu ver uma aqui. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Presta atenção nisso aqui. Eu não vou pregar sobre isso, mas um dia a gente pode pregar. Porque qual ele? Ele? Nós somos também neste mundo. Como Jesus é, irmãos? Jesus está glorificado. Jesus, ele não está machucado, ele não está com sofrimento, ele não está apanhando, ele não está padecendo de dores, não. Hoje, Jesus está glorificado. E nós precisamos entender isso, porque isso é muito poderoso para nós. Porque a Bíblia está dizendo que nós somos aqui na terra como Ele é lá no céu. Deus, revestido da glória de Deus, revestido do poder de Deus, revestido da vida de Deus. Para mim isso é muito bom. Eu sei que nós poderíamos falar aqui sobre várias heranças que o Senhor deixou para nós, mas eu quero falar algumas coisas aqui. Ficou claro dessa questão de herança? Nós entrarmos nisso, nós desfrutarmos disso. Como eu disse lá, em receber é se posicionar como tal. O filho herdeiro, ele não abre mão da herança, ele toma posse, ele pega para si, ele toma para si, ele não deixa que os outros levem embora. E o problema da igreja é que a igreja não toma posse daquilo que é dela.
Nós não tomamos posse daquilo que é nosso. Nós aceitamos as coisas. Nós não podemos aceitar. Jesus ele disse que quem tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, oraria, diria ao monte, para o monte sair, e o monte sairia, sim ou não? Jesus disse, você vai falar ao monte. Você não vai falar para Deus tirar o monte, você vai falar ao monte, o monte vai sair. Por quê? Porque no nome dele há autoridade, há poder. E o que estava perdido? A autoridade e o poder. E o que ele pegou de volta? A autoridade e o poder. E para quem que ele deu? Para mim e para você. Amém. E isso é poderoso, irmãos. Porque você tem autoridade e poder para governar sobre o seu casamento. E se não está bom, você tem que orar, o negócio tem que mudar. Para você orar, e se o seu trabalho não está bom, o negócio tem que mudar. Porque você vai revestir de autoridade e poder. Não da terra, dos céus. Lá em João 14, 27, fala assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo, a minha paz eu te dou. Meu Deus, isso é uma herança. Herança, o que você faz para receber a herança? O que você faz para ter herança? Você faz alguma coisa? Você não faz nada. Você só nasce. Ao nascer você se torna herdeiro. Ao nascer você já está qualificado para receber a herança do seu pai. Quando você entregou a sua vida para Jesus e você nasceu de novo, você já está qualificado para receber a herança. Não é que você merece, mas Jesus merece que você tenha paz. Amém. Entende? Não é uma questão de merecimento. Esse é o problema. A velha aliança qual era? Eu lutava para merecer algo. Eu buscava para merecer algo. E aí a Bíblia diz que em Cristo se cumpriu a lei e os profetas. O que isso está querendo dizer? Lei e profeta aponta para o Velho Testamento. Não é a lei de Moisés apenas. É os 5 leis, os 5 primeiros livros, o Pentateuco e os demais, os profetas. Então o que Jesus está dizendo? Em mim se cumpre todo o Velho Testamento, e a partir de mim está sendo estabelecido um novo testamento. O testamento é o que? Aquilo que eu vou dar para alguém, sim ou não? Eu escrevo um testamento porque eu vou dar algo para alguém, porque eu vou deixar uma herança para alguém, e essa paz é uma herança dele para nós. Você ter paz no seu trabalho, você ter paz na sua casa, você ter paz na sua família, você ter paz por onde você andar, isso é herança. Não permita pensamentos ou aflições ou confusão, seja lá o que for, vir tomar a paz do Senhor, porque Ele já te deu, é sua, é herança. Ah, pastor, mas tem algo que não está vindo, se levanta, faz como o Fabinho falou, pega um pedaço de pau e fala: sai daqui, capeta, vai embora. Não sei, guerrei por tua paz, toma posse disso, mas é uma herança sua. Ah, mas eu não fiz nada. Você não fez mesmo, quem fez foi Jesus. Amém. E o grande problema da igreja não desfrutar da herança é porque eles ficam lutando para ter a herança. Não, eu vou fazer isso porque assim eu vou ter paz. Não, ela já é sua. Ah, eu vou fazer isso para receber aquilo. Não, não precisa fazer. Já é seu. Acredite. Irmão, vocês acham de verdade? Jesus, olha o quanto Ele sofreu, gente. Olha o quanto Ele sofreu. De verdade, você acha que você precisa fazer mais alguma coisa? Não falo que é para você viver uma vida torta, viver de qualquer jeito. Até mesmo porque a nossa vida, as ações de Deus, vamos olhar para Deus, as ações de Deus e a vida de Deus. Quando Jesus ele andou aqui na terra, Jesus revelou a natureza de Deus, sim ou não? Como Jesus revelou a natureza de Deus? Não foi falando, foi vivendo. A vida de Jesus revelava a natureza de Deus, sim ou não? Então eu não estou dizendo que é para você viver uma vida qualquer, de qualquer jeito, até mesmo porque as nossas obras revelam a natureza de Deus, entende? Então aquele que nasce de novo vai ser natural produzir obras que revelam a natureza de Deus. Faz sentido? Amém. Prometo que eu estou acabando, faltam uns 40 minutos. Estou na segunda folha, tinha 4.
Eu não vou falar tudo. Quero ler um texto do livro de Gálatas, capítulo 3. Nossa, acho que a gente tinha que fazer uma série sobre Gálatas. Poderoso. Gálatas capítulo 3. Você está mexendo. Vou mudar o abridor oficial. Mas você sabe por que eu dou, né, Neto? Pra vocês abrirem. Porque eu não consigo abrir. Gálatas capítulo 3, eu quero ler o versículo 13 e versículo 14. Diz assim: porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus, e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Irmãos, olha o que está dizendo aqui em Gálatas. Porém Cristo, tornando-se maldição por nós, Ele nos livrou da maldição do pecado. Presta atenção, quando você entrega a sua vida para Jesus, não existe mais maldição sobre você. Ah, mas na minha família lá, ele veio e ele sofria isso, o também, o pipipipi também, ah, meu avô também, meu pai também, opa, mas chegou em você, acabou a maldição, cara. Você não precisa fazer nada, Jesus já fez tudo. O que você precisa é crer. Você crê nisso? Você precisa crer. Isso é poderoso, porque vai mais ainda. Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como diz as Escrituras. Ele se tornou maldito. Por que ele se tornou maldito? Qual é o contrário de maldição? Bênção. Então, se Jesus se tornou maldição, o que nós nos tornamos? Se Jesus se tornou maldito, o que nós nos tornamos? Abençoados. Isso é o quê? Isso é uma herança. E ele continua aqui, e Deus prometeu a Abraão, a bênção que Deus prometeu a Abraão. Nós somos, não vou entrar nesse mérito, mas a Bíblia fala que nós somos herdeiros do mundo em Abraão. Nós somos herdeiros de Abraão. Tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão, nós recebemos também pela fé. E é por isso que quando Jesus vem, ele morre, ele justifica. Abraão se tornou justo pela fé. Nós nos tornamos justos pela fé. É uma herança de Abraão manifestada em Cristo. Nós desfrutamos de tudo aquilo que Deus prometeu àquele homem por causa de uma herança. Faz sentido ou não? Nós precisamos entender isso, é herança. Você não faz nada. Para de querer fazer algo para receber de Deus aquilo que já é teu. Faz sentido? É a mesma coisa que eu estou lá em casa e eu compro um bolo de chocolate e o Pedro vem para mim e fala: pai, eu quero um bolo de chocolate, pai, me dá um bolo de chocolate, pai, por favor, compra um bolo de chocolate, me dá um bolo de chocolate, o bolo está lá na geladeira, filho, pai, compra um bolo de chocolate, por vai estar lá, Pedro, já comprei, pai, por favor. Ele vai ficar pedindo, porque ele não entende que já foi dado para ele. Vocês lembram do cego Bartimeu? Ele era um pedinte. Por que ele era pedinte? Porque ele era cego, gente. Quem é cego fica pedinte, mas quem vê as bênçãos do Senhor desfruta dela. Quando Bartimeu teve seus olhos revelados, quando Jesus abriu, a primeira visão que ele teve foi a visão da suficiência. Ele olhou para Cristo. A primeira coisa que ele viu quando os olhos dele foram abertos. E após ver Jesus, ele não precisou ver mais nada. A Bíblia não diz que ele foi atrás da família, que ele foi querer ver sei lá, qualquer coisa lá. Ele não foi querer ver a Estátua da Liberdade, ele não foi querer ver a Torre Eiffel, não foi querer ver o Corcovado, não. A Bíblia diz que ele quis seguir Jesus, porque tudo que ele precisava ver, ele viu com os olhos dele foram abertos. É isso que nós precisamos desfrutar. Em Cristo nós já temos tudo. Nossa, eu queria falar um monte de coisa aqui, não vou falar. Quero ler Isaías 53.
Vou ler só o versículo 5. Meu Deus. Isaías 53:5 diz assim: Ele, porém, foi transpassado por nossa causa, por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. Ok? Olha só o que está dizendo aqui. Por causa do nosso pecado, Ele sofreu a morte que Ele tinha que sofrer. Beleza? Então, Jesus, Ele morreu para quê? Para trazer a salvação para nós. Beleza? Para que a dívida do pecado fosse paga. O salário do pecado é tem que haver morte por causa do pecado. Por isso que na velha aliança, pegava lá o cordeirinho, imaculado, perfeito, levava para o sacerdote, ele avaliava tal e tudo mais. Tinha que ter morte. Então Jesus, ele vem como o sacrifício perfeito, como João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele vem e morre. A morte dele pagou tudo. Ficou claro? Só que aí continua, cara. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Aqui é uma parte. Sabe por que ele foi castigado? Não foi para você ser salvo, foi para você ter paz. Isso é coisa que a gente precisa entender. Se Jesus viesse e morresse, a gente já teria salvação. Mas a salvação não é só o que Deus quer te proporcionar. A salvação não é só o que Deus quer te entregar. A salvação não é apenas a herança do sacrifício de Jesus. Mas então ele vem e ele é castigado para que você tivesse paz. Você não precisa mais sofrer o castigo de preocupação, da angústia, não. Porque tudo isso foi colocado sobre ele, para que você tivesse paz. Faz sentido ou não faz sentido? A paz é a herança. E aí ele continua. E pelas suas feridas vamos ser, ou já fomos? Eu vejo que aqui está no passado, significa que é um ato consumado já. Sim ou não? A cura não é para amanhã. A cura não é para o céu. A cura é para agora. Isso é herança. Isso é herança. Jesus não precisava ter recebido aquelas 39 chibatadas de azorra lá que ficou tudo exposto. Ele não precisava. Mas por que ele recebeu aquilo? Para que você recebesse a cura. As feridas que foram abertas nele. A Bíblia fala que Deus agradou-se em fazê-lo enfermar. Como que Deus ia se agradar em fazer o filho dele se tornar enfermo? Como que Deus se agradou em colocar doença nele? Como? Porque através de Cristo a cura seria estabelecida na terra. Através de Cristo nós receberíamos por herança a cura que já foi dada por Ele no céu. A Bíblia fala que nós devemos, na verdade, trazer à existência aquilo que não existe. Nós precisamos crer. Como você tem olhado as coisas que Deus tem feito? Como você tem olhado o que está aqui? E isso é muito poderoso, irmão. Sabe por quê? Porque eu vou além disso. Porque eu acredito que Deus vai impulsionar você. Presta atenção. Eu acredito que quem crê que o Espírito Santo habita dentro de você? Eu creio. E eu acredito que esse Espírito Santo que habita dentro de você vai impulsionar você a viver loucuras que ninguém vai explicar. Eu acredito que você vai olhar para pessoas e Deus vai mandar você orar para pessoas. E não vai ser coisa da sua cabeça. Pastor, mas e se eu orar e ele não for curado? Se você orar e ele for? Não tem que fazer sentido para nós. Não importa se não vai ser curado. Nós só vamos fazer a obra que Ele nos chamou para fazer. Faz sentido, irmão? Nós só vamos manifestar a natureza de Deus através das nossas obras. Nós somos chamados para viver o sobrenatural aqui na terra.
Nós somos o povo da cruz, nós somos o povo do sobrenatural. Nós não andamos mais segundo os nossos conceitos, nós andamos segundo os conceitos do Senhor, porque os filhos maduros são guiados pelo Espírito Santo, e os filhos herdeiros assumem responsabilidade de herança e manifesta tudo aquilo que ele recebeu na terra. Ele acessa aquilo que tem para ele por direito, porque é herança. Eu quero isso, não sei você, mas eu quero desfrutar disso enquanto eu estiver aqui na terra, porque quando eu estiver lá no céu com ele, não vai ter mais doença na vida. Eu não vou mais poder orar para ninguém, não vou mais poder orar para uma pessoa ser curada, eu não vou poder mais manifestar a glória dele em meio a uma viela, eu não vou mais poder fazer isso, porque lá eu vou estar com ele. Mas enquanto eu não estou, eu tenho uma missão. Nós somos comissionados a fazer o impossível e a viver o impossível. Faz sentido, não? Acho que é isso. Deixa eu ver só um texto aqui. João 20, capítulo 19 ao 21. Entenda uma coisa, a herança é aquilo que você recebe, certo? É um legado que é transmitido. João 19, 20, né? 19 ao 21, vamos lá. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Isso foi Jesus após a ressurreição dele, beleza? Jesus ressuscitou, amém? E aí Jesus lacra aqui agora. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Jesus estava comissionando aqueles 12 homens a manifestar o reino. Jesus estava comissionando aqueles homens a viver o impossível. Jesus comissionou eu e você a viver o impossível. Não porque somos bons ou coisa do tipo, mas porque Jesus sabe o que pode ser realizado através das nossas vidas quando nós acessarmos as riquezas e os recursos do céu. Jesus só manifestou aquilo aqui na terra porque ele acessou todas as riquezas do céu, ele acessou todas as ferramentas, ele acessou todos os recursos do céu. E quando ele acessou os recursos, ele manifestou aqui na terra isso. Você pode viver isso. Amém? Feche os seus olhos que eu quero orar por você. Se tiver alguém enfermo aqui, eu quero orar por você que está enfermo. Nós vamos decretar cura sobre a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, para que essa palavra produza vida, Senhor. Nós queremos viver a herança, se apropriar da herança, tomar posse dessa herança. Amém. Senhor, uma das heranças é a cura, e nós declaramos a cura aqui sobre todos aqueles que estejam enfermos aqui. Nós ordenamos que toda a doença saia desse corpo, porque ele está nesse corpo de maneira ilegal, não é certo estar nesse corpo. Nós exigimos em o nome de Jesus que saia e declaramos a cura agora. Em o nome de Jesus. Senhor, eu oro, Senhor, para que seja derramado sobre os nossos corações uma porção de fé, que possamos sim, Senhor, receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, uma porção de fé que nos impulsiona a responder a Tua palavra, uma porção de fé que nos impulsiona, Senhor, a viver o Teu sobrenatural aqui na terra, uma porção de fé, Senhor, para que nós sejamos impulsionados a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui, e que possamos sim revelar a natureza grandiosa Tua, Senhor, através das nossas obras. Por isso, Senhor, derrama sobre os nossos corações a revelação de quem Tu és, porque assim entenderemos quem somos em Ti, Senhor. Assim eu oro, Senhor, para que as heranças, a paz, a cura, a libertação, oh Deus, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, tudo seja manifestado sobre os Seus filhos, em o nome de Jesus. Amém, irmão?